Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô aqui com a Helena e eu vou deixar ela se apresentar pra vocês. Olá gente, tudo bem? Primeiro é uma honra estar aqui, tá muito divertido, a gente já tá trocando, conversando um monte, né? Meu nome é Helena, eu sou astróloga, eu tenho um canal também chamado Helena de Astros, que tá no começo, né? Então estou trabalhando aí, falando mais sobre astrologia, difundindo mais a informação sobre ela, para ser menos certinha, a gente perceber a amplitude que a astrologia tem na nossa vida, como forma de autoconhecimento, como forma também de autocuidado e de compreensão da vida, do que está acontecendo, né? Eu acho que ela traz respostas incríveis e forma de enxergar a realidade que... Então, para além do nosso alcance, né? Eu pensei em trazer a Helena pra cá porque eu gosto muito de astrologia, eu estudo bastante sobre isso e eu enxergo a astrologia como uma ferramenta de transformação pessoal, sabe? E também eu acho coletiva até. E eu tava falando muito com a Helena da gente gravar sobre astrologia e autocuidado, né? Como que as coisas se perpassam. A gente começou a falar de política, cenário global, várias coisas, duas internacionalistas. Pior, né? A gente com relações internacionais fazendo coisas assim. Sim. E eu acho que as coisas meio que se conectam, né? Porque a gente tá vivendo um cenário que existe muita coisa nublada, muita coisa confusa. Existe todo um panorama histórico, social, que faz com que a gente esteja passando por vários sofrimentos, assim. Enquanto país, enquanto mundo, enquanto indivíduos, né? Passando por várias transformações que precisam vir aí. A gente fala muito de Urano, né? Esse planeta que tá vindo com tudo. Eu queria trazer uma perspectiva de, sabe, primeiro assim, como que tá as coisas, como que tá o céu, como que tá esse cenário, né? Por que a gente tá falando essas coisas de estarem difíceis e como que pode ser uma mudança, né? Como que pode ser uma transformação pessoal e consequentemente coletiva, assim. O que você enxerga, assim, nessas movimentações entre o coletivo e a transformação individual? Como a gente pode tratar essas coisas de forma mais leve também, né? Pra não ficar preso, assim, naquela coisa que a gente tava falando do patriarcado, de ser violento com a gente mesmo, de achar que a gente tem que carregar as culpas cristãs. Foi uma boa caminhada, né, na conversa, mas eu percebo assim, desde que Saturno entrou em Capricórnio, a gente vem discutindo muito sobre essa questão da estrutura que a gente vem vivenciando, né? Muita gente fala de como que Capricórnio é conservador e ele traz esse conservadorismo mesmo forte, e a gente está vivendo isso, a gente está vivenciando esse retorno para as coisas que já estavam sendo modificadas, assim, a forma como a gente enxergava, por exemplo, a educação das crianças, ou coisas básicas como, coisas bestas, né, na verdade, nem básicas, tipo, uma cor é de menino, outra é de menina, entendeu? Coisas assim que a gente já estava desconstruindo muito e aí voltou um pouco dessa onda conservadora e que eu acho que faz sentido, não porque é uma coisa ruim, que aí é um pouco do que a gente estava conversando, né, sobre, não é assim que tem que ser as coisas, não é assim que funciona, que deveria ser X, Y, Z, né, que na verdade os trânsitos, os planetas onde eles estão, é como eles deveriam ser, de fato, né, como as coisas, elas deveriam se expressar. E é só um reflexo de como estava andando antes. Então, se a gente parar para pensar o passado, estava tendo muita mudança, muita expansão, né, estava tendo... Por exemplo, a questão do trabalho, né, estava muito mais fácil do que atualmente. E aí teve um momento em que a gente teve que olhar para isso e falar: isso é sustentável? Isso não é sustentável? Como que está sendo colocado isso, né? Então, tem muita gente que fala: poxa, não estava sendo sustentável no passado. E por isso que agora a gente está tendo essa onda conservadora. Porque muita gente sofreu um pouco com isso, né? E óbvio, né, quando você sai do mainstream, né, daquele lugar do... Esse aqui, de que isso aqui é o certo, de que a gente tem que passar esse lugar do patriarcado, a gente tem que sair do conservadorismo, tem uma reação contrária, sempre tem uma reação contrária, até na astrologia. Toda vai ter uma reação, né? E na astrologia a gente segue o hermetismo, também é uma base da astrologia, para a astrologia, estudos ocultistas mesmo, que tem esse lugar da dualidade. Então tem as polaridades, que na verdade para mim, olhando, são faces de uma mesma moeda, mas que quando uma coisa está desequilibrada, a outra vai lá e equilibra. Então você tem os polos mesmo.
E aí a gente volta para esse lugar tem gente que se incomodou, então a gente vai ter um retorno. Mas como se faz necessário, né? Pensando em Saturno, em Capricórnio, que vai falar sobre estrutura, vai falar sobre as coisas velhas e antigas, e que estão juntas, né? E que estão juntas com Plutão, que também está em Capricórnio. Então que ele vai falar dessas coisas ocultas, do que está embaixo da Terra, do que a gente não gosta de ver, então é o nosso subconsciente, assim, aquela coisa que tá fermentando ali, né, que a gente precisa olhar também, então às vezes são podres, né, coisas que vão saindo, e ainda com o nó do sul junto. Então, não é como se fosse um conservadorismo só pelo conservadorismo, né, eu vejo como, de fato, a gente está vivendo essa onda, mas ela não está vindo de uma forma tranquila como talvez alguns anos atrás poderia ter sido. Né? Agora a gente está tendo reações, a gente está olhando e vendo, calma, não é tão bonito assim essa onda conservadora. Não é tão legal isso aqui, colocar pessoas em caixinhas e dizer para elas como que elas têm que ser ou como elas têm que agir, né? Até porque é isso, Capricórnio é o signo do pertencimento, junto com Câncer, né? Eles formam um eixo, que a gente também tem a polaridade. Mas é esse eixo que fala pra gente onde eu tô, que é a minha casa, minha família, meu lar, e onde que eu vou seguir. Eu vou seguir o caminho das pedras da minha família. Então, sei lá, um exemplo besta, né? Se você vem de uma família de médicos, então, o caminho mais fácil é você ser médico. É esse o caminho de Câncer pra Capricórnio. Que aí você continua pertencente à sociedade ou aquele lugar onde você se formou. É o status quo, né? Exatamente. Só que junto com Plutão e o Nó do Sul, não tá fácil, tá? Tipo, você tem certeza? Porque isso faz sentido pra você? Porque se fizer, beleza. Mas se não fizer, como que vai ser isso, né? Como é que vai ser essas estruturas que precisam ser aprendidas e ser desapegadas? Como que a gente pode desapegar de um caminho já posto pra gente, né? E enxergar que aquele caminho que tá colocado nem sempre é o melhor caminho e na verdade pode estar podre, sabe? De tanto alguém caminhar naquele lugar, já não nasce nada. Né? Quando você tá andando assim na rua e você tá fazendo o caminho, aí vai outra pessoa, daqui a pouco forma um rastro de uma terra vermelha, do lado tem grama crescendo, mas ali não cresce. Porque aquele caminho já foi trilhado centenas e centenas de vezes. Tá super desgastado. Então, faz sentido a gente estar aqui? Faz. Mas não sei se faz sentido no sentido de, vai continuar desse jeito, entendeu? A gente tem uma mudança, uma estrutura que vai ser modificada, porque a gente vai olhar e vai falar, então, a gente precisa agregar isso no sentido holístico da palavra, se eu excluir, aquele negócio vai retomar. Aquele negócio vai, sabe, vir porrada. Não, eu tenho que abraçar isso. Eu tenho que olhar e falar. E é difícil pra gente, é difícil, porque a gente não quer nem agregar coisa da gente, né? Que é o que a gente tá falando. A gente fica confortável demais nas posições, porque é muito difícil mudar. Mudar traz um medo do que vai vir, a gente não tem certeza se o caminho... Porque o caminho, mesmo desgastado, a gente já sabe mais ou menos onde ele leva. E aí a gente acha que aquilo é uma coisa mais fácil, né? E a mudança exige a gente elaborar coisas que ninguém nunca elaborou antes. É uma autorresponsabilidade também, né? Sobre o caminho. Porque não vai ter ninguém lá pra te dar as migalhas e falar, vem por aqui. Você tem que construir algo novo, você tem que, sei lá, se segurar em você mesmo, se autoanalisar, pensar em qual é a sua verdade, qual é o seu propósito. Isso exige um trabalho interno que a maioria das pessoas não tá muito disposta a fazer. E que agora eu acho que os céus estão meio tipo assim, ei... Você vai fazer, não tem jeito. Se vira. Sim. Mas é isso. E aí no nível pessoal também a gente olha, né? A gente pode olhar nesse lugar mesmo que você disse. Tanto para olhar para próprias sombras e abraçar esse lugar, e abraçar esse conservadorismo, que a gente também é conservador em determinadas posições, né? A gente tem os nossos preconceitos, a gente tem as nossas dificuldades, e a gente não gosta de admitir isso, mas a gente tem, né? Não é assim, é ruim. Que bom que você sabe que não é legal, entendeu? Então é isso, é se policiar, é olhar para isso e reconhecer e olhar pro que você pode melhorar. E aí o que você tem que se libertar mesmo. E não é fácil, porque você tem que se abraçar e falar, olha, tá tudo bem, você tá reconhecendo. Mas o que você vai fazer a partir de agora? Pra qual caminho você vai agora? Né? Porque eu acho que é uma grande rasteira pra gente
permanecer no que, sabe, do que nos foi dito, do que nos foi colocado, do que os nossos pais falaram pra gente que era o certo, ou do caminho que a gente já estava trilhando porque a gente achou que era o certo, porque o grupo, as amizades disseram que era a coisa certa, e não reverbera em você. Às vezes nem dá fruto, né? Porque você acha que é uma coisa tão certa ou que é tão colocada como o melhor caminho, e como não reverbera com a sua verdade, não tem nada a ver com o seu caminho, com a sua escolha, sua identidade, como que você vai ter fruto? Tipo, se não é algo seu. Não tem. E eu acho que essa abertura mesmo é muito importante, né? E aí, pensando... Tá gravando ainda? Tá. Mas aí pensando na questão de Saturno, né? Pensando que em 2021 ele vai mudar e a gente vai ter Júpiter fazendo uma conjunção com ele também. Como que as estruturas todas vão ser modificadas e a gente está nesse lugar de um novo signo, né? Porque a gente sai de um signo muito conservador para um signo que pede liberdade, mudança, olhar além, né? Realmente oferecer o seu melhor para a sociedade. E se você não tem as desconstruções internas, se você realmente não abraça a sua casa que tá podre, se você não olha e fala assim, você tem várias casas, mas uma delas pode estar com as bases, né, toda carcomida. Se você não olha para isso e você fala, beleza, eu preciso reconstruir isso aqui, talvez lá na frente você tenha uma grande desestrutura. E você também não consegue oferecer o seu melhor para a sociedade, para o mundo. Porque é isso, o Aguadeiro também oferece para todos. Não é só sobre você. É sobre o coletivo, é sobre a humanidade, é sobre pensar de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais amorosa, né? Eu acho que tem... E assim, eu não diria nem revolucionária, porque eu acho que as revoluções acabam voltando para o mesmo ciclo. Eu acho que é um processo de aceitação. Eu acho que as revoluções, elas querem jogar pra fora as coisas, sabe? Também existe um romper com tudo e não lidar com a realidade, né? Porque a transformação é tão urgente, é tão desejada, que às vezes eu acho que isso foi um grande erro, aquela já vou entrar na análise política. Ai, meu Deus. Eu acho que foi um grande erro, assim, que o movimento de esquerda teve nos últimos tempos, assim, de querer não lidar com o conservadorismo que estava aí, não querer lidar com as grandes contradições. Fora, né? Tipo assim, isso não serve, não queremos, mas por quê, sabe? Isso exige um analisar profundamente, conversar com as pessoas, dialogar. A transformação, ela não vem do jogar pra fora o que já tá posto e a gente falar, não, isso aqui é ruim, sabe? Exige um lidar com o que tá ruim. Acho que essa honestidade vem muito de a gente não querer simplesmente negar o que tá ali e não lidar com ele, jogar fora, falar tchau, mas também não permitir que essas coisas continuem acontecendo. Exige um esforço ativo, né? De vamos transformar isso, mas a gente precisa transformar junto. E como que a gente vai transformar autoritariamente desse jeito? Não, isso tá errado, some. Não dá. E com o aquário que Saturno vai entrar, não dá pra fazer isso. Eu gosto muito da visão que eu ando seguindo mais, que é essa visão holística, né? Porque eu acredito muito assim, a gente tem terapias alternativas, astrologia, tarô, barra de axis, florais. Mas se às vezes você não para e fala, cara, a ciência evoluiu e eu preciso de um remédio pra agora, e eu preciso mesmo ir no psicólogo, ir no psiquiatra, sabe? Se você ignora isso, é como se você estivesse ignorando uma parte também da sua sociedade, de você mesma. Então, eu vejo como o holístico agrega tudo isso, porque tudo isso faz parte. É igual no mapa, eu não vou dizer, porque eu sou isso, eu não sou aquilo. Cara, você tem os 12 signos no seu mapa. Mesmo que você tenha mais planetas em um lugar, em um signo, e esse seja mais forte, aquela casa com aquele signo, ele vai fazer algum sentido também. Então, todo mundo tem um lado conservador e um lado rebelde. A gente tem um lado luz e sombra, né? A dualidade assim, das coisas. Como que a gente conversa essas coisas? Acho que não é nem conciliar, mas conversar mesmo. Conversar, achar um meio termo, achar um caminho que funciona. E é isso que você falou, não é autoritariamente. É agregando, é comunicando, eu acho que faz parte desse lugar da sociedade, né? Eu acho que não precisa nem ser um caminho do meio.
Porque, tipo, o caminho do meio fica parecendo que, tipo, sei lá, você quer branco, eu quero vermelho e a gente se encontra no rosa. Entendi. Mas, tipo, pode ser também uma conversa que faça com que a outra pessoa entenda o porquê do vermelho ou o porquê do branco. Por que um é bom e por que o outro é ruim. Pode ser, sabe? Pode ser. Porque, às vezes, parece que a nossa sociedade também vive um querer a conciliação a todo custo, né? Que a gente precisa, os dois lados sempre abrirem mão, mas porque não tem um diálogo. Não tem um olhar pro lado do outro, ou então fazer autocríticas também. O que tá dando errado, o que não serve mais. E às vezes a resposta tá até fora do vermelho e do branco. Sabe? Isso eu também concordo. Eu acho que às vezes até encontrar um terceiro, quarto, quinto, sexto caminho. E às vezes é isso também, é só respeitar. É só, beleza, você acredita nisso. Né? Mas como sociedade, ter esse diálogo. E é muito importante. Não é dizer porque você tá errado, porque você não sei o quê, e apontar o dedo para as pessoas. Isso só afasta. Assim, realmente, só afasta as pessoas. Se eu virar pra você e falar, Isis, porque você fala muito alto. Você já vai entrar no modo defensivo. Eu não falo alto, não. Eu não tô falando alto. Nunca falei alto, eu falo baixo alto. Eu tô falando baixinho. Entendeu? Então não tem um diálogo, não tem uma conversa, não tem. Você entra no modus operandi normal, que as pessoas só apontam o dedo. E aí eu acho que internamente é isso também, é aceitar que a gente tem contradições, né, internas. E aí é Saturno, Plutão, Nó do Sul também que aponta para isso. É o nosso olhar de, nossa, tem coisas feias também. Eu gostaria muito que só tivesse luz, mas não tem. E é uma autoaceitação. Por exemplo, quantas pessoas a gente vê na sociedade, às vezes tá sempre alegre, ou então a gente vê muito isso no Instagram, né? Nossa, aquela pessoa tá muito mais feliz que eu, aquela pessoa tá em outro lugar, nossa, minha vida tá uma bosta. E primeiro que a gente não sabe o que tá acontecendo com o outro, né? E segundo que às vezes a gente não consegue nem lidar com as nossas emoções. A gente fala, eu não posso sentir inveja, eu não posso sentir raiva. E como isso é tão humano? E aí a gente não sente. E por não sentir, a gente começa a ficar com isso enraizado e aí, inconscientemente, isso vai tomando uma outra forma. Ao invés de aceitar e falar, beleza. Isso manifesta em outras áreas da vida de outro jeito. De alguma forma aquilo sai. Transborda muito, assim. E às vezes você só percebe muito tempo depois, quando já deu, né, já estragou tudo, assim. Isso me fez pensar sobre a pergunta que eu te fiz no início, assim. Porque eu acho que todas essas movimentações, elas também exigem reformas internas, sabe? O coletivo tá péssimo, tem várias coisas horríveis acontecendo, mas uma coisa que eu penso muito sempre é que transformação começa de mim, sabe? E que isso também. A gente precisa caminhar a partir de onde a gente tá, assim, na nossa vida, na nossa perspectiva, e a gente precisa se transformar. Como que a gente pode esperar que o mundo se transforme se a gente não se transforma? Como que a gente não faz as coisas se a gente não é exemplo, sabe? Eu fico pensando como que a astrologia do momento atual, do período assim, próximo, pode colaborar pra gente se autoanalisar, se enfrentar essas sombras e trazer isso de uma forma menos dolorida também, sabe? Que seja, eu acho que também não precisa ser tão pesado. Porque às vezes a gente fica num ciclo de tá tudo tão pesado que a gente só carrega esse peso, sabe? Como que a gente pode deixar essas energias fluírem com mais facilidade, de transformação, de mudança? Eu acho que, em primeiro lugar, é a aceitação, né? Assim, a aceitação da dor, a aceitação das coisas que estão vindo. Não a aceitação passiva, de eu aceito, então não vou fazer nada. Mas é não lutar contra isso de uma maneira agressiva com você mesmo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, de fato, é esse processo de autoconhecimento, né? Por isso, eu trabalho com astrologia, mas eu acredito muito na psicologia. Eu acho que eu recomendo, assim, às vezes eu faço mapa para as pessoas e falo, então, talvez você precise ir no psicólogo, né? E de uma maneira muito amorosa, porque tem questões, às vezes, que as pessoas trazem e que você não lida com uma sessão, sabe? É preciso se aprofundar naquilo e é preciso alguém do seu lado que esteja te ouvindo e te acompanhando e que tenha um amparo e um preparo para isso, né? Então eu realmente sou muito a favor disso. Eu acho que é isso, as terapias holísticas e a astrologia ajudam muito. Nossa, me ajuda muito. E aí entra nesse processo de autoaceitação também, né? Porque a astrologia ela mostra coisas lindas, maravilhosas que a gente acha que não tem.
e que a gente acha que não tem a potencialidade, né? Tanto, por exemplo, uma vez eu fiz um mapa de uma pessoa e falei, você está estudando? Porque olha, seu caminho é lindo se você realmente parar e estudar. E a pessoa fala, nossa, eu tinha pensado, mas eu fiquei meio assim, tudo. Então, é uma forma, sabe, de você encarar a si mesmo de, nossa, eu tenho esse potencial, entendeu? Ou então, nossa, minha intuição vivia me dizendo isso e eu não acreditava porque outras pessoas falavam. Cara, é uma forma de olhar pra si e admitir o poder que você tem interno. Mas assim, ao mesmo tempo, como as coisas não são só belas, tem coisas feias também, né? E que eu acho que é um julgamento nosso. Essas coisas de bela e feia é um julgamento. Porque quantas vezes, é o que eu gosto de dizer, quantas vezes a gente já não fez coisas, a gente já passou por situações difíceis e que logo em seguida você fala, meu Deus, se eu não tivesse passado por isso, eu não tava aqui eu não tava aqui hoje. Se você não tivesse ouvido 30 pessoas falando que você não vai conseguir, talvez você não tivesse certeza assim, vou conseguir esse negócio, eu vou fazer. E vai lá e fez, entendeu? Eu que estava falando do meu mapa, né? Teimosia e tal. Mas assim, isso te fez entrar na universidade fazendo o que você queria fazer, né? E quantas vezes as pessoas, elas projetam na gente coisas e que não são nossas. A própria sociedade, né? Assim, a forma como a sociedade trata minorias sociais é um projetar de coisas que carregam em si, assim. O que é todo esse ódio, o que é toda essa falta de carinho com o próximo mesmo, de entender, de acolher, senão um jogar no outro várias coisas que a pessoa não consegue lidar consigo mesma, né? Assim, a gente às vezes acredita, inclusive, né? A gente fala, vou caber nessa caixinha aqui porque não tem mais nada pra mim. E na verdade nem é. Às vezes é só uma coisa que foi jogada em você por uma sociedade doente, assim. Que não sabe lidar com a preciosidade que a gente é, assim, com os potenciais que a gente tem. Porque é muito diferente da rota já traçada, né? É sair do lugar que você tá, né? É abrir caminhos, assim. E eu acho que Saturno em Capricórnio tá ali pra dizer a gente, então, que tá posto pode ser... Tá posto, assim, mas a gente vai vir mudanças e tá vindo, né? Como eu disse, assim, quando Saturno entrou em Capricórnio, eu falei da questão das estruturas frágeis, a gente caiu o eixão. Tipo, na época, assim, caiu o eixão, eu fiquei, meu Deus do céu. E graças a ninguém se machucou, mas é um olhar de, então, as estruturas não estão tão boas, assim, tá velho, é uma cidade velha, né? Então é esse processo. Enfim, mas é bem interessante, assim, mas eu acho que é isso, a gente tem que realmente olhar pra si, no sentido de autoaceitar as nossas sombras e as nossas dificuldades, mas também assim, não ficar nisso, né? Olhar e falar, olha, eu também tenho um lado bonito e eu tenho qualidades e eu consigo trabalhar esses meus defeitos e aceito, porque eu tô aqui pra crescer, tô aqui pra evoluir. E aí eu vou até comentar, né, que eu tava estudando ontem com minhas amigas, né, do tarô, a gente tava estudando o diabo e como que a gente tem uma formação, né, de criança. Então essa formação de criança até uns 7 anos é muito imposta, assim, as pessoas e que os adultos acham e crenças. E é muito difícil sair disso, né, não dá, a não ser que você viva num ambiente hermeticamente controlado, fechado, sei lá, límpido. Você também não se torna humano, é um processo, né, esse lugar. Mas sair desse lugar é encarar as sombras, é encarar as coisas que estão inconscientes e que estão vindo à tona. Então, quando Saturno tá junto com o Nó do Sul, tipo assim, as coisas vão vir à tona pra gente se libertar, pra gente abrir espaço, abrir caminho, pra que quando a gente de fato consiga entender que talvez aquele caminho não seja o certo, a gente esteja vendo de um outro patamar, assim, de uma outra forma. E encare a sociedade de uma outra perspectiva, encare a si mesmo com uma outra perspectiva, né? E aí eu acho que é o andar do mapa e dos céus, que estão certos, que não tem nada de errado. Porque pra mim é assim, como é que tem uma coisa errada se ela existe, sabe? Se foi criado, se a natureza é assim, então é assim que tem que ser, sabe? Seja por Deus, seja pela seleção natural, qualquer coisa. Porque foi assim que se foi se formando, entendeu? Então se você não. Se a gente encara as coisas como não deveria ser assim, deveria ser assado, a gente tá negando a natureza e a realidade e não tá trabalhando junto com ela. Aí óbvio, né? Eu posso até falar de Urano em Touro.
em como ele sai de Áries, que é um grande iniciador, que fala sobre tanto Urano fala sobre rompimentos pela liberdade, quanto Áries é muito de início, de coragem. Então a gente passou por mudanças muito fortes quando Urano entrou em Áries, há uns 7 anos atrás mais ou menos. E quando teve esses acontecimentos, muitas coisas foram modificando. E agora ele entra em Touro. E aí Touro é a energia fixa, né? Logo depois de Áries é o que vai permanecer aqui. Então a gente tem essas mudanças de uma liberdade, olhando, por exemplo, para um sistema financeiro que vai mudar, que não vai ser mais a mesma coisa. Então tem muita gente comunicando agora, falando sobre essas questões de investimento. Você reparou, teve um boom muito grande no Instagram, de gente falando. YouTube, tudo isso, assim, internet falando sobre dinheiro, sobre investir. Empreendedorismo, finanças, várias coisas mesmo. Investimento. Isso. E de investimentos, de coisas que antes não se falava muito. Antes era, vamos investir na poupança. Hoje em dia é CDB, é bolsa, ações, até fundos, moedas digitais. E a forma como o banco também vai se mostrar. Porque a gente estava falando, talvez tenha mais new banks na vida do que caixa econômica. Exatamente. Então acho que as coisas, elas nesse sentido vão mudar também. A gente tem que estar preparado para esse lugar. A gente tem mudanças também da própria natureza, no sentido da natureza em si, de como que a gente encara. Então Urano, que é um deus do caos, assim, dos terremotos, é um deus que vai falar pra gente da liberdade, assim, sabe, de não ser preso, de não ter responsabilidades, assim, sabe, quero desapegar das coisas. E falando sobre a natureza, eu não me surpreenderia se tivesse alguma coisa assim, que a gente sentisse de retorno, de meu Deus, a gente não esperava por essas coisas, elas estão vindo, sabe? Tipo tsunamis e coisas desse tipo nesses próximos 7 anos. Mas eu também encaro como a gente pode encarar agora a natureza como um ente também, sabe? Não sobre nós, mas junto conosco, porque a gente também é natureza. E como que e aí quando entra no sentido de ferir o ser humano, a gente se torna consciente, né? Porque se eu tenho a possibilidade de morrer, então calma aí, eu preciso fazer alguma coisa. Mas a gente está se tornando mais consciente nessa questão da sustentabilidade. Então, vegetarianismo está crescendo pra caramba, veganismo, usar menos plástico. As pessoas estão super numa onda verde, né? Tem o crescimento de partidos verdes, inclusive, não só no Brasil, mas fora, assim. Eu tava vendo hoje no podcast do Xadrez Verbal, eles estavam falando sobre... Sério, você tá escutando? Não, eu quero ver. Eles falam sobre relações internacionais. Ai, que legal! E ele tava falando sobre o partido ecossocialista e como as eleições da União Europeia estão lidando com essas movimentações. Acho que ele tava falando era da Dinamarca, se eu não me engano. Mas assim, sabe, tá tendo um crescimento a ponto de tem mudanças acontecendo e as pessoas têm se preocupado mais com o meio ambiente, né? Porque a gente tem percebido o quanto que não tá mais sendo sustentável mesmo pra gente estar no mundo do jeito que a gente tá, né? E é como a gente falou desde o início, mudanças são necessárias, trilhar caminhos novos é necessário, entender qual modo de vida se adequa para o momento que a gente está tendo agora, né? Pensar novas soluções, novas estratégias, são coisas que não são confortáveis, são difíceis e exigem a gente lidar com essa sombra. Exige. E assim, claro que não precisa ser uma exigência sozinha, né? Você não precisa lidar sozinha. Se você tem uma rede de apoio e pessoas que estão junto com você, é muito bom, é bastante positivo. Mas se você não consegue, e assim, se não tem rede de apoio, procure pessoas que possam te ajudar, assim, né? Não fique sozinho mesmo, porque lidar com a própria sombra é difícil, não é fácil. É encarar coisas que você achava que você não tinha, e aí quando você vê, você fala, meu Deus, eu não sabia disso, e agora? Quem sou eu tá mudando, né? Porque eu achava que eu era uma pessoa, e aí eu vejo que não. A gente é uma interação, né, constante com várias coisas. A gente muda porque a gente se interage com as pessoas, com as coisas. Eu fico pensando também na importância dos coletivos, sabe? Eu vi
vi que teve, pelo menos assim, na época que eu entrei na UNB, tinha um movimento social muito grande, tava as coisas efervescentes, teve junho de 2013. E aí depois de junho de 2013 eu vi uma queda, assim, muito grande. A UNB parece que tá morta, assim, de militância. E eu vejo que as pessoas se afastaram, assim, de organizações que discutem essas coisas, mas ao mesmo tempo, isso é um processo que já vem acontecendo mundialmente, né? Teve um baque muito grande e tem sido em cadeia, assim, um movimento cascata em vários países acontecendo. E agora eu tô vendo também um reerguer de movimentos sociais, de coletivos, organizações, e principalmente fora do Brasil, mas eu acho que tá na hora da gente também se mobilizar, né? Porque eu acho que a gente fica esperando muito aquilo que a gente tava falando do Salvador, que vem de fora e transforma todas as coisas. Ou então, em algum momento, a sociedade espontaneamente vai perceber que tá tudo errado e aí a gente vai mudar alguma coisa. Mas a gente tem que tomar papel ativo, né? Nessas situações, de falar com intenção. Eu tô com essa intenção e eu vou me juntar com outras pessoas para transformar essa sociedade, né? A gente precisa se autorresponsabilizar, se colocar nesses espaços também. Porque, como você falou, a gente precisa fazer tudo sozinho e nem deve, né? Até porque gera todo esse autoritarismo que a gente estava falando de querer saber o que é melhor pro outro, né? E outra coisa, isso que você me lembrou, né? A gente estava falando de Saturno em Aquário, junto com Júpiter, e ele é muito coletivo. Aquário é um signo do coletivo também. Então, talvez não seja fácil encontrar o seu turno nesse primeiro momento, mas é importante. E eu acho que o coletivo faz a mudança mesmo. E é isso, não é excluindo novamente, é realmente agregando e agregando pessoas que são diferentes, o que é mais difícil. Essa diversidade é complicada, porque a gente tem, aí eu acho, né, minha opinião, a gente vive numa sociedade em que, seja, sei lá por quê, seja por causa da televisão, do cinema, de que tem o mocinho e o bandido. Então é tipo tudo preto no branco. Desculpa. Não, são cores, né? Que a gente usa. Eu não sei, eu fico meio assim. Se eu falar uma coisa errada, você me fala, porque eu tô porque também é aprendizado meu, né? Eu não vivencio isso, eu aprendo assim né? Eu acho que são dois extremos de uma situação. E aí eu até o bandido e o mocinho. Isso, a gente vive na dualidade. Tanto que eu acho que essas eleições mostraram muito isso, sabe? A dualidade, a pessoa que é comunista, a pessoa que é capitalista e tá todo mundo contra o outro, ou então, sabe, a religião e a espiritualidade, tudo que. Então tem essa dualidade tão grande, tão forte, e na verdade a gente não é isso, a gente não é dual. Eu não sou. Já é múltiplo, né? Eu não sou fofinha e eu não sou, sabe, carrasco, eu sou, tipo, milhões dessas coisas entre essas coisas, né? Tipo, 50 tons de cinza, né? Mas a gente não é uma coisa fixa. E nem o outro porque às vezes a gente tem essa impressão de que o outro é o bandido da nossa vida, ou é o salvador da nossa vida. E eu acho que a gente quer engessar essas experiências pra gente ter conforto, né? Porque é muito mais fácil a gente lidar com uma coisa, tipo assim, é isso. E, tipo, você não precisa olhar para aquilo de uma forma complexa, você não precisa conversar com aquela experiência, você não precisa entender aquilo e você só... Ou sai da sua zona de conforto mesmo. Tanto que é o que a gente estava também comentando da questão da sociedade patriarcal e dos homens e de como a gente ainda está caminhando para esse lugar do feminismo, da igualdade de gênero e da igualdade de direitos, né, também. Que é essa questão que, para mim, primeiro é mais uma equidade do que igualdade, essa é a minha percepção, porque eu acho que a equidade faz sentido no sentido de que entre mulheres há diferença, entre homens há diferença e a igualdade entre homens e mulheres em alguns sentidos, entendeu? Não? Não, entendi. A equidade no sentido de que, por exemplo, eu sou tão inteligente quanto um outro homem, mas talvez eu tenha uma habilidade melhor que ele numa coisa do que o contrário, entendeu? Eu acho que a equidade também é importante porque ela abre espaço para reparações, sabe? Tipo, você enxerga que aquela pessoa vai ter necessidades diferentes, adaptações que precisam ser feitas, não vai ser, tipo, uma formulazinha mágica. Tudo ok, igualdade. Exatamente. Porque eu acho que a igualdade ela também é muito perigosa. Ela uniformiza e eu acho que principalmente enquanto pessoas negras assim, no mundo, existe uma tentativa de somos todos humanos, universal, igual. E não, né? Tipo, a gente é diferente, tudo bem ser diferente. Tudo bem ser diferente, de fato. E aí você respeitar o que a gente falou, né? Talvez
ou aceitar outros caminhos, ou então aceitar que cada um segue seu caminho. E a partir disso também entender que a gente também vive dentro de uma sociedade que é enrijecida no sentido do machismo mesmo, né? Do patriarcado. Então, que os homens, eles são mais privilegiados. Mas eles também sofrem com o machismo, eles também sofrem com o patriarcado, eles sofrem com... Ou com o racismo combinado com o patriarcado. Né? Eles sofrem com tudo isso. E tudo isso tá o quê? Mostrando pra gente que a gente não é seguir o caminho já trilhado. É realmente olhar pra ele. É olhar pro caminho trilhado e falar, nossa, tá podre. Nossa, eu achei que tava de boa e não tá. Eu posso até chegar lá, mas a que custo? O que eu vou estar carregando comigo? Nossa, eu vou ter que pisar em toda essa lama aqui pra chegar ali? Sim. Né? Então, a gente tá nesse momento mesmo de rever coisas e mudanças. E muito da realidade. Muito do planeta Terra. Eu tava refletindo sobre isso, assim. A gente tava refletindo ali sobre esse lugar de aquário do diferente. E como que isso pode significar também, como os antigos falam, que é uma nova forma, uma estrutura religiosa diferente, uma estrutura de sociedade, né, diferente, que pode ser agora, ao invés de ser um Deus Pai, a gente tem um Deus Pai e mãe, e uma deusa Mãe. Porque a gente está caminhando também para esse lugar do sagrado feminino, mas a gente tem esse lado masculino. E que eu acho que não é o sagrado masculino, a gente precisa desse sagrado masculino também, integrar os dois, né? Porque nós temos esse lado feminino e masculino, o yin e o yang dentro de nós, né? Mas assim, eu gosto, aí pensando assim... E a gente pensou também tipo, de gênero e sexualidade, né? De ter aspectos talvez maiores do que feminino e masculino, ou até um gênero, pensar essas coisas de outra forma também. Não dá pra saber, né? O que... Eu acho que é só a gente construindo juntos, né? Todos juntos. Mas o primeiro lugar pra mim é sempre a aceitação. É a aceitação de essa é a realidade posta. O que eu posso fazer a partir daqui, né? Exatamente. É olhar, anotar, perceber, beleza, ó, isso aqui é uma caixa, isso aqui é uma almofada, é uma almofada colorida. E agora? Pra onde que eu vou com isso aqui? Você quer outra? Quer outra. Mas para de olhar pra essa pensando na outra. Fala assim, olha, ela é assim, o que eu posso fazer? Será que eu posso lavar ela pra melhorar? Será que eu posso trocar o fogo? Será que eu posso descosturar isso aqui e pegar uma nova capa? Ou só realmente falar, então. Ao invés de parar de olhar e ficar, nossa, eu queria tanto que essa almofada não fosse colorida. Nossa, mas que ódio dessa almofada. Que raiva! Chega! Muda! Imagina! Só com a força do pensamento. E eu acho que tudo isso que a gente falou perpassa o autocuidado, né? Porque a gente olhar pra gente mesmo, com um olhar de honestidade, encarar essas sombras, encarar todas essas coisas que não estão dando certo, são formas de a gente autocuidar, né? O que é, por exemplo, uma coisa banal? Você perceber que você tá suja e que você precisa tomar um banho. Existe você olhar pra você, ter autocrítica, olhar pra sua realidade e falar, não, eu tô suja. E agora eu vou tomar um banho. Mesmo que seja difícil tomar um banho, porque você está, sei lá, num processo psicológico difícil, mas esse é o autocuidado, né? Eu acho que o autocuidado ele é tão romantizado, mas muitas vezes ele é o básico. Você olhar pra sua realidade, encarar ela com o que você tem e falar, não, eu vou fazer um trabalho difícil agora, que é o que eu não necessariamente quero fazer, mas é o que eu preciso fazer. Ela não vai com um banho. Que é simples, mas para algumas pessoas é difícil. É difícil, né? Sim. E a gente tá passando por isso, assim. Eu ouço tanto e é muito, muito triste como que tá todo mundo lutando com as sombras internas, né? Conversando, assim, com pessoas que estão lidando com faculdade, né? Trabalhando com esse lugar do tá, e agora eu vou sair, e emprego, e trabalho. Nossa, eu acho que uma coisa que está atingindo muito a nossa geração é a gente ter vivido a promessa do governo Lula, do governo Dilma, e tipo, o ápice da... Tu vai ter emprego pra todo mundo. Tipo, da economia toda melhor, de um dólar mais barato, de, sei lá, cotas raciais, cotas sociais, movimentações de gênero. E aí a gente, quando a gente ia colher todos esses frutos... Realmente, E aí a gente fica triste e entra nesse lugar até da depressão mesmo, porque é uma grande tristeza, né? É muito pesado tudo isso. E é isso, buscar ajuda. E tem gente que consegue, e eu acho maravilhoso pessoas que estão fazendo esse movimento de não,
vamos estar junto, vamos lá, sabe? Vamos criar esses espaços para que a gente se acolha e você não precise recorrer a medidas desesperadas, mas que, cara, existe uma esperança, sabe? Eu acredito muito nisso. Acho que a gente já passou por situações tão piores, né? Se você parar pra pensar que era outra época, outro momento, mas a ditadura foi uma época muito difícil. A escravidão. Eu acho que uma coisa que a gente precisa muito é a gente ter noção do espaço histórico que a gente está ocupando nesse momento. De, tipo, não se desesperar. Porque é que nem a gente tá falando de Urano, assim, as coisas mudam, a vida se transforma e a gente às vezes fica desesperado porque parece que isso é tudo que a gente tem. Mas não, a vida vai se transformando, vai mudando. Assim como a gente não esperava estar aqui, a gente pode não esperar estar no futuro em outro lugar, né? E cada vez mais eu acho que é isso. A gente não tem... Nós não somos... Aí eu confabulando um pouco do momento histórico que a gente está vivendo. Nós não somos os nossos pais, onde tudo estava especificado e formado e segue esse caminho que vai dar certo. A gente está vivendo um momento em que a gente tem que abrir o nosso caminho. Isso especialmente, assim, para todo mundo, eu acho, mas especialmente para quem é jovem nessa época, quem está entre os seus 18 e 30 anos, sacou? É tipo, não, agora você tem que criar o seu caminho. Não existe mais fórmula dada. E dá medo. Dá medo dessa liberdade. Ter liberdade dá medo. A gente quer liberdade, mas é aterrorizante. É melhor ter um caminho posto do que liberdade. Eu acho que muita gente prefere isso, assim. E de fato. Às vezes a gente acha que prefere a liberdade, mas quando a gente encara a realidade. Porque a liberdade, ela exige autorresponsabilização, ela exige autocrítica, exige pensar alternativas. É trabalhoso. E exige a gente... Que é uma coisa que eu acho interessante na astrologia, né? Parece que a gente não tem destino. Parece que a gente... E agora? Como é que eu faço para criar coisas? A gente gosta do conforto do destino, não, sua vida vai ser isso. E eu vejo assim, a astrologia, aí puxando só para astrologia na questão do mapa natal, por exemplo, que é o momento em que a gente respira a primeira vez. Quando a gente faz o mapa, é meio que a sua vida tá ali, entendeu? É moldado, assim, mas a gente tem a liberdade dentro desse escopo, né? Porque não posso dizer assim, por exemplo, eu nasci numa família tal, nasci em São Paulo. Não tem como nascer de novo. É dado, é posto aquilo, eu nasci nessa família, com essa realidade, dentro de uma formação de pai e mãe, de um jeito. É isso. Então, de alguma forma, isso também limita um pouco as minhas opções. Mas a partir do momento em que eu começo a conectar com outras pessoas, eu consigo olhar pra mim e consigo ressignificar as experiências. E eu acho que isso é o mais importante. Porque eu posso até falar, eu posso assim, você tem um caminho, a astrologia mostra um caminho, mas você faz o seu caminho, você ressignifica as coisas, você olha para as experiências e consegue decidir como que isso vai te afetar. Assim, eu fiquei triste com isso aqui, mas eu posso aceitar, eu posso lutar contra, eu posso me debater, eu posso conversar com pessoas. Posso fazer várias coisas. Eu posso falar, não, eu quero ir pro psicólogo conversar sobre isso. Ou eu quero... Quantas mulheres não sofrem dores terríveis e profundas e elas transformam isso num coletivo de mulheres para dar apoio para as pessoas que sofreram a mesma coisa que ela. Eu acho isso muito importante, porque assim, eu pelo menos sou uma pessoa que venho de um lugar de achar que eu tenho possibilidades. Assim, desde o governo Bolsonaro iniciar, eu comecei a entrar numa lombra de que eu não tenho agência na vida, assim, tipo, acabou toda a minha agência individual, pessoal. E, tipo, tem sido um movimento de pensar, não, sabe? Eu posso ressignificar essas experiências, eu tenho voz sobre as coisas que me são postas, mesmo que, assim, seja muita coisa imposta pra gente pelo momento atual, eu ainda tenho, sabe? Eu acho que reconhecer essa agência é uma coisa muito importante pra gente não cair nesse desesperar, desse cair, não ter autocuidado, não ter perspectiva, não pensar em abrir novos caminhos. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente perceber que, mesmo que seja a agência de falar, eu não vou fazer isso, eu vou ignorar isso, eu vou olhar pra isso de outra forma, isso ainda é uma agência, sabe? Isso faz com que a gente altere muito do nosso futuro. Mas é isso, eu acho que essa foi uma conversa muito produtiva, muito gostosa. Eu espero que
tenha acrescentado pra você, tanto quanto acrescentou pra mim, pros seguidores também. Gente, vão no Instagram da Helena, eu vou deixar tudo linkado aqui, o canal dela no YouTube, o Instagram, ela é maravilhosa, eu fiz uma pastoral com ela hoje. Obrigada. Isso. Uma experiência muito gostosa. Sim. Quero gravar mais vídeos com você, vamos discutir coisas. Vamos fazer pro seu canal depois. Vamos. Vai ser Não bom. sei o que. A gente pensa. Quem sabe ir traz um vídeo pro canal da Helena também depois. Mas assim, por enquanto é esse. E a gente tá no Instagram, estamos por aqui no YouTube. Estamos na Sigam. vida. Sim, se vocês quiserem fazer uma pastoral, leitura de tarô, o que mais que você faz? Ai, eu faço reiki, baralho cigano, teta healing também. Olha. E é isso. Aí, várias coisas. E adoro café, faço cafés também, quer dizer, tomo café. Eu acho que é importante a gente buscar essas terapias, essas coisas holísticas, olhar pra nossa sobrevivência como algo para além da sobrevivência, mas de viver, né? Ativamente, que pensar astrologia, pensar tarô, pensar todas essas coisas espirituais também fazem parte, né, da nossa saúde, fica além do físico, mental também. Se vocês estiverem procurando uma pessoa para fazer tudo isso, entre em contato com a Helena. Mas é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Tchau. Beijo. Deixa o seu curtir aqui embaixo para fortalecer o canal, se inscrevam. E é isso. Beijo. Comentem se vocês gostaram, o que vocês acharam dessa discussão inteira, o que vocês têm a acrescentar, que eu acho que é importante. Sim. Fala aí pra gente o que vocês enxergam desse cenário todo, das coisas que a gente falou, e que vocês pensam que o futuro nos reserva. E, meu Deus, tudo bem, oráculo de Lelê. Mas é isso, obrigada, gente. Tchau.